O princípio do mentalismo foi apresentado por Hermes Trismegisto e depois foi confirmado através da mecânica quântica. A realidade física é uma manifestação da mente e absolutamente tudo que existe parte do pensamento e da consciência. Este princípio é uma base fundamental, primordial para o desenvolvimento contínuo. No vídeo de hoje vamos apresentar 7 formas de utilizar esse princípio ao seu favor e ajudar no seu desenvolvimento de forma exponencial. A primeira prática é cultivar a consciência e a atenção plena, atenção focada. Parece ser uma coisa simples, mas a nossa mente é bombardeada de informações e pensamentos, e silenciar ou focar em alguma atividade específica pode ser uma coisa complexa. Você pode iniciar com a prática de meditação. Ela pode ser praticada 2 vezes ao dia e você pode começar com tempos curtos, de 2 minutos ali no momento em que você vai levantar, prestes a levantar da cama, e também 2 minutos antes de dormir. E a prática parte do princípio que você deve silenciar a mente. Eu sei que vai ser um pouco complexo, um pouco difícil no início, mas com a prática a gente vai conseguindo ter efeitos cada vez mais precisos, cada vez melhores. A atenção plena ela pode ser praticada constantemente. O que é isso? É você focar 100% no que você está fazendo. O que faz muitas pessoas tremerem, por exemplo, em uma apresentação em público, é o bombardeio de pensamentos e informações que surge ali no momento de ansiedade, e isso faz com que você perca o foco no que deve ser feito. Quando você consegue fechar o foco na atividade que está sendo desenvolvida, você entra em estado de flow. Então você começa a executar aquela atividade com a extrema perfeição, com uma perfeição assustadora. Isso é muito bem abordado no filme O Poder Além da Vida, do ano de 2006. Recomendo que assistam o filme. Conta a história de Dan Millman, um ex-atleta olímpico dos Estados Unidos. Tem um momento de flow bem interessante na carreira de Ayrton Senna. Ele estava fazendo a prova de Mônaco. Ele estava já a uma distância muito grande do 2º lugar. E ele seguia se distanciando, batendo recorde em cima de recorde de volta mais rápida. E depois de vários minutos em silêncio, um dos membros da equipe entra em contato com ele, avisando que ele estava muito longe do 2º lugar e que ele não precisava acelerar tanto. Então, depois de receber aquela mensagem, ele bateu o carro. Então a mensagem tirou ele do estado de flow, do estado de execução perfeita. Ele estava fazendo a corrida perfeita e aquela mensagem fez ele sair daquele estágio profundo de concentração. 2. Desenvolver pensamentos construtivos e positivos. O seu maior sabotador é você mesmo. A sua mente constantemente gera pensamentos que irão desestimular e que irão desacreditar daquilo que você está fazendo. Esteja consciente dos seus pensamentos, esteja consciente das suas afirmações. Não faça afirmações negativas sobre você. Nunca fale, eu sou ruim nisso, eu não consigo aquilo, eu não posso fazer isso. Isso acaba fortalecendo esse lado negativo na sua mente subconsciente, você acaba internalizando aquilo. Então, a partir desse momento, você só vai fazer afirmações positivas sobre você mesmo. A partir da repetição haverá um condicionamento e você irá internalizar aquelas afirmações na sua mente subconsciente. Então essas afirmações começarão a fazer parte de você. Se possível, escreva algumas afirmações positivas em um caderno de cabeceira e sempre repita ele assim que acordar e antes de dormir. Também pratique a visualização. Sempre visualize aquilo que você pretende alcançar. Visualize o seu eu ideal. Como o seu eu ideal se veste, se comunica, se porta com as pessoas, o que ele estuda, o que ele faz, qual a rotina. Então comece a praticar o seu eu ideal e assim você começará a se tornar aquilo que realmente você quer ser. 3. Expandir o conhecimento e a sabedoria. O segredo aqui é nunca estar satisfeito. Se você se sente satisfeito em relação aos seus conhecimentos, você entra na zona de conforto. Você se fecha para novos conhecimentos, novos ensinamentos. Então aqui a gente deve focar em estudar coisas relevantes, sempre com a consciência que papel aceita tudo.
Nunca largar a mão do seu raciocínio lógico, crítico, analítico. A partir do momento que você tem um raciocínio lógico, crítico e analítico bem desenvolvido, você vai poder estudar e ter um melhor aproveitamento de tudo aquilo que é útil e também saber quando há equívocos, há más intenções em textos, em autores. Então a gente precisa estudar com consciência e ter consciência que a maior parte das informações que chegam até nós é para nos destruir enquanto humanos, enquanto sociedade, destruir os nossos valores, desintegrar a nossa real essência. Então a gente deve estudar, mas com muita consciência e com muito cuidado. Sempre realize reflexões e autoanálises do seu dia, da sua rotina. As coisas que você programou, elas estão progredindo? Você está tendo sucesso? Não tem sucesso? Algumas coisas estão estagnadas? O que você precisa fazer para mudar? A gente não consegue resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa. Então você pode fazer a mesma coisa, só que de formas diferentes. Não estou falando que é para desistir, né, dos objetivos, das metas, das estratégias. O que eu estou falando é que às vezes a gente está fazendo uma coisa durante muito tempo e não tem resultado. A gente pode fazer aquela mesma coisa de uma forma diferente. E aí sim a gente pode reavaliar constantemente, porque nada está parado. As coisas mudam, às vezes uma coisa que estava dando certo passa a não dar e a gente precisa reavaliar e às vezes fazer aquela mesma coisa de uma forma diferente para voltar a obter sucesso. 4. Praticar autodisciplina e controle mental. Estabeleça metas. Todos nós devemos ter objetivos para tudo na vida. E para objetivos longos a gente pode definir metas. A partir desses objetivos e metas vamos definir estratégias e táticas para que aquilo seja alcançado da melhor forma possível. Isso parte das coisas mais simples. Por exemplo, se você decidiu que vai fazer academia 4 vezes por semana, você vai definir os seus objetivos, suas metas, e você jamais irá negociar com preguiça, com a chuva, com o tempo, com um espirro que você deu e tô resfriado, não vou para academia. Não negocia com nada disso. Quando você começar a ver que sua mente quer te sabotar e jogar o treino para o final de semana, você já coloca a sua roupa, calça o seu tênis e vai para a academia. Procure entender também quais são os benefícios entregues por tudo aquilo que você faz. Autodisciplina e controle mental já pressupõe a ideia de que você não vai ceder ao seu instinto animal, aos seus sentimentos, e você vai tomar suas decisões baseadas na razão. Você não será influenciado pelos sentimentos e emoções. Geralmente, a maior parte das pessoas tomam as decisões baseadas no sentimento e não na razão. Por isso elas estão endividadas, elas estão com as artérias entupidas, porque uma pizza traz muito mais felicidade do que a salada. Então as pessoas elas não conseguem pensar a longo prazo, não conseguem pensar que não vai ter aposentadoria, que a aposentadoria vai acabar, que ela precisa poupar parte do dinheiro, que ela precisa reinvestir, fazer o dinheiro trabalhar por ela. Então a maior parte das pessoas elas são imediatistas e são dominadas pelos seus próprios sentimentos. 5. Utilizar técnicas de programação mental. Uma técnica bastante interessante de programação mental vem da PNL, é a modelagem. Como funciona? Vamos supor que você precisa melhorar a sua oratória, a forma como você fala com o público. Então você vai fazer a modelagem de 1, 2, no máximo 3 pessoas que você considera exímios oradores. Então o que você vai fazer? Você vai começar a assistir esses oradores, só que não simplesmente assistir, você vai estudar a forma como eles apresentam. Então você vai fazer anotações de como eles gesticulam, como eles usam a entonação da voz, como eles andam pelo palco, como eles se posicionam, como eles gesticulam. Então você vai fazer todas aquelas anotações e vamos supor que você pegou ali 10 pontos que você precisa aplicar na tua oratória para que você se desenvolva nessa área. Então você não vai aplicar todos os 10 pontos de vez. Você vai aplicar inicialmente o primeiro, pode ser em uma conversa com amigos, com familiares. Você vai praticar aquilo até que se torne natural, até que seja registrado na sua mente subconsciente, que você não precise mais pensar naquilo de forma consciente. A partir do momento que você já executa aquela primeira
ação de forma mecânica, você parte para o segundo ponto, até que você consiga cumprir as 10 técnicas que você anotou ali, observando os modelos, né, os exemplos a serem seguidos. 6. Focar na saúde mental e emocional. O indivíduo que não está com a saúde mental e emocional em dias acaba influenciando no relacionamento com as pessoas e até mesmo no corpo físico. Uma pessoa abalada emocionalmente, ela pode gerar problemas sérios no corpo físico. Existem alguns fatores que influenciam de forma contundente na saúde mental. Um deles é propósito e objetivos próprios. Uma pessoa que não tem propósitos e objetivos acaba se sentindo estagnado, não se desenvolvendo, não contribuindo, acaba se sentindo inútil. Então nós devemos ter objetivos, nós devemos ter propósitos, e isso irá contribuir não só com a nossa mente, com o nosso estado de espírito, mas também com as pessoas que estão ao nosso redor. Outra coisa que influencia na saúde mental é a questão financeira. As finanças e a educação financeira é um conhecimento muito importante na nossa vida. A gente precisa de dinheiro para quase tudo nesse experimento e por isso a gente precisa saber lidar com o mesmo de forma responsável. Então, a educação financeira, você ter mais de uma fonte de renda, você fazer seu dinheiro trabalhar para você enquanto você dorme, tudo isso vai lhe dando mais conforto, e se isso está bem resolvido, você vai pensar em outras coisas, não mais em dinheiro. Mas um ponto importante em relação à nossa saúde mental e emocional é todo o conteúdo que consumimos. Outro dia eu estava assistindo ao programa Livre, Engenheiros do Havaí, 1992, e uma coisa me chamou a atenção. As perguntas que os jovens faziam, né, para os integrantes ali da banda do Engenheiros do Havaí, eram perguntas que não condiz mais com a forma de pensar do jovem atual da mesma faixa etária. Então a gente vê claramente um emburrecimento da população, a gente vê cada vez mais jovens tolos, sem capacidade de raciocínio, sem capacidade de crítica, sem capacidade de racionalizar as coisas mais básicas possíveis, e aquilo me chamou muita atenção. Fala, garoto! Eu queria saber, porque naquelas duas músicas, o Papo é Pop e Perfeita Simetria, no começo, vocês usaram a mesma música com letras diferentes. Foi falta de inspiração, preguiça ou foi o quê? Não, na verdade foi sobra de inspiração. A gente sempre gostou de fazer esses discos assim costurados, né, com o início e o fim. É um ranço progressivoide que a gente tem, assim, de fazer o disco uma coisa conceitual. E Perfeita Simetria fechava com o Papo é Pop. Papo é Pop abria aquele disco e tinha a ver com aquele símbolo, né, que era uma perfeita simetria. Pode crer que é uma coisa muito profunda. Eu queria saber se todas as suas músicas, como você disse numa entrevista pra Bis, são escritas matematicamente. Quer dizer, você não bota sentimento? Pô, eu não ia ter fôlego pra ficar 6 anos fazendo música sem botar sentimento. É muito mais difícil do que botando sentimento. Eu não tenho nada, só deixar bem claro, eu não tenho nada contra, tem uma carrada de compositores profissionais no país, assim, que escrevem matematicamente mesmo e que cumprem um papel super importante, né, compondo principalmente para as camadas mais populares. Mas eu não consigo, eu não tenho esse talento para compor matematicamente. O que eu quis dizer é que eu gosto muito do rigor, entendeu, na matemática. Às vezes as pessoas nos perguntam, que bobagem é essa de tocar só 3, que frescura é essa? Mas Cara, é uma coisa de se limitar, de rigor que a gente gosta muito. Nos acusam por isso e tem completa razão de nos acusarem pelo rigor que a gente tem. É nesse sentido que a gente é matemático. Agora, você acha que esse rigor ele é benéfico, maléfico? Eu acho que é maléfico, eu não aconselho ninguém a ser tão rigoroso quanto a gente. A gente se impôs várias limitações, a gente é super rigoroso com o próprio trabalho. Então eu acho que se alguém estiver montando uma banda hoje, bebe cerveja e toca. Só que a gente é meio assim, a gente gosta de pirar e achar que tudo tem um sentido mais profundo. Eu não aconselho ninguém a ser assim, mas nós somos assim e nós sabemos fazer as coisas que a gente faz assim. Eu queria saber o que ele acha da eleição que teve na Bis, que eles foram eleitos o melhor pelo público e os piores pela crítica. Eu acho que é um retrato verdadeiro da realidade. Agora, essas coisas de eleição eu acho uma babaquice em música, porque olha só, a coisa mais objetiva que eu conheço do mundo é tênis, né, cara? Um esporte individual e tal, e mesmo no tênis é impossível saber qual é o melhor tenista. Em música, essa coisa de quem é o melhor, quem é o pior, é um absurdo completo, cara. É a maior babaquice que eu já ouvi, essa coisa de melhor e pior. Às vezes pergunto, agora vocês são a melhor banda do Brasil? Como agora? A partir de que horas? Depois das 2h30? É uma coisa absurda essa coisa de eleição de melhores e piores. Eu tô fora. Você falou que
falou que você gosta de vozes e que não tocou nas rádios. E você acha que se você não tocasse vozes no show, por exemplo, não ia tocar nas rádios? Eu tenho uma outra pergunta. Se eu tocasse voz no show, a gente não tem tocado nessa turnê vozes, mas não tem, a coisa do show não tem muito a ver com a coisa da rádio. O que eu sinto é que nos tempos pra cá tá pintando uma coisa diferenciada, um público que acompanha a banda, não a nossa banda, mas várias bandas, independente de rádio e de jornal. Isso eu acho super positivo, pessoas que ficam sabendo das nossas ideias através da gente mesmo e não através do jornal e das rádios. Isso eu acho legal. Fez um descanso. Então, com certeza, as músicas que a gente consome vão influenciar na nossa mente. A forma como a gente se veste influencia na nossa mente. A forma como nós nos comunicamos também vão influenciar na nossa mente. Então a gente deve ter cuidado com as palavras que usamos, com a forma que nos apresentamos ao público, com a forma que nós nos portamos com as demais pessoas e com tudo aquilo que a gente escuta e lê. A situação tem ficado tão crítica que saímos de músicos como Vivaldi, Beethoven, Mozart, e hoje já tem coisas tocando na rádio que não tem nem 2 acordes e ainda chamam de música. Sete. Cultivar relações positivas. Com quem tu andas? Tem um provérbio que diz: diga-me com quem tu andas, e eu digo quem tu és. Se você anda com pessoas que têm um vocabulário chulo e que só falam asneiras, que tipo de comunicação você vai ter? Se você anda com pessoas que gostam de esbanjar, que gastam absolutamente tudo que elas ganham e às vezes até se endividam, que tipo de comportamento financeiro você vai ter? Se você anda com pessoas vulgares e promíscuas, mesmo que você não se considere uma pessoa vulgar, com o passar do tempo, sem que você perceba, você passará a ser vulgar. Eu leciono no ensino superior há mais de 15 anos e eu sempre vi isso. Funkeiros andam com funkeiros, roqueiros andam com roqueiros, organizados andam com organizados, desorganizados andam com desorganizados. Com quem tu andas? As pessoas com as quais você anda são verdadeiras? São amigos de verdade? Eles te fazem uma pessoa melhor? O mundo é mental, você é mental. Cada um dos seus pensamentos, sentimentos e atitudes te colocam exatamente onde você está. Você é o principal responsável pelos seus resultados. Coloque a sua mente no lugar certo e você estará onde você quer estar. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal. Beijo no coração. Valeu!